Oi, pessoal, bom dia. Quem está falando com vocês é Emília, sou enfermeira, trabalho aqui na Fundação e hoje a gente vai falar sobre o atendimento de enfermagem ao paciente de hanseníase, tá? Então vamos conversar que já estamos atrasados, são 9h07. Bem, então o atendimento de enfermagem, para ficar mais fácil, eu dividi em 3 situações, tá? O paciente de primeira vez, o paciente de retorno e o paciente de alta. Nós vamos começar a falar como se nós estivéssemos dando o diagnóstico de hanseníase a um paciente. Claro que cada serviço vai dividir as orientações conforme a sua equipe. Quem tem uma equipe completa, com médico, assistente social, enfermeiro, tem informações que cada categoria pode dar. Nós vamos falar aqui de um modo geral, porque na maioria dos municípios, né, tem a dificuldade de ter uma equipe completa trabalhando com hanseníase. Então, vocês vão assistir uma consulta de enfermagem para uma equipe resumida, tá? No primeiro contato do paciente, no dia do diagnóstico, o que é importante é a gente estimular o paciente a tirar todas as dúvidas dele. É lógico que o paciente, hoje, apesar de toda a evolução, ainda existe muito preconceito. Então, ele está sob um choque, né, do diagnóstico. Então, nós devemos fazer com que ele tire todas as suas dúvidas para ele diminuir a angústia desse primeiro contato, dessa informação, que seja mais leve possível essa nova situação na vida dele, tá? Então, muitos pacientes recebem um diagnóstico do médico, mas mesmo hoje, muita gente tem dificuldade de entender o que é hanseníase. Ainda é muito forte a informação de que lepra é uma doença grave e muitas pessoas não sabem o que é hanseníase. Então, é comum o paciente chegar com a gente e dizer assim, eu tenho só essa mancha aqui no meu corpo, só essa manchinha, e o médico disse que eu estou com hanseníase. Ou então diz assim, o que você tem? Não sei, ele disse que é uma hanseníase. Não sabe exatamente o que é a doença. Então, nessa situação, é importante você esclarecer se ele sabe o que é hanseníase, que é uma doença, né, que acomete a pele e principalmente os nervos, que são as causas das deformidades. Então, é importante esclarecer o diagnóstico para o paciente. Às vezes, o médico usa termos muito técnicos, então ele chega para tomar a medicação com muitas dúvidas do diagnóstico. Então, a gente esclarece, né? Hanseníase não é um castigo, não é porque sentou no sanitário, não é porque comeu bicho de casco, né? Hanseníase é uma doença transmissível causada por uma bactéria. Muitas pessoas ainda acham que é no sangue, que queima o sangue, porque toma bebida alcoólica e toma medicação, queimou o sangue e por isso está com hanseníase. É importante esclarecer que é uma bactéria. E se é uma bactéria, ela morre com antibióticos. Então, tem tratamento. É grave o diagnóstico, é uma doença que causa deformidades, né, porque compromete nervo. Então, é importante que ele saiba a gravidade do diagnóstico sem se apavorar, né, mas dizendo para ele que tem cura, que tem tratamento. E outra coisa importante, dizer que pode ser criança, adulto, velho, idoso, ambos os sexos, né, homens e mulheres podem ter hanseníase. A primeira pergunta, principalmente os mais idosos, eles ficam preocupados se podem continuar cuidando dos netos. Hoje em dia é muito comum os idosos aposentados ficarem com a responsabilidade dos netos, né? Então, é a primeira pergunta que eles fazem. Como eu peguei e se ele pode transmitir essa doença? Né? Então, você tem que explicar que realmente é uma doença transmitida, o único reservatório é o homem, né, mas não é o homem sexo masculino, é o ser humano. É o homem que transmite a doença. E essa doença ela passa através de um contato íntimo e prolongado. Então, todos os contatos intradomiciliares realmente correm risco. Mas isso, a partir do momento que ele tomou a medicação, isso já não vai mais ter problema. Mas como a gente não pode apagar o passado, é importante ele trazer os contatos para o exame, né?
E eles também perguntam muito isso, os pacientes. Eu posso continuar abraçando? A minha roupa tem que ser lavada separadamente? A minha louça eu tenho que separar? Isso é uma pergunta muito recorrente do paciente. Então, a gente novamente vai explicar. Não, ontem a roupa estava junto, ontem a louça estava junto, anteontem estava. Hoje que começou o tratamento, não justifica mais esse isolamento. Infelizmente, se tiver que ter transmitido, isso já aconteceu. Então, daqui para frente, não justifica mais. Uma coisa muito importante é que a regularidade do tratamento, apesar da gente... antigamente, o tratamento era a vida toda. Hoje, a gente tem um esquema de tratamento, que para os PALS 6 meses, por multi 12 meses. Mesmo assim, é um tratamento longo. Se a gente lembrar que quando a gente está com alguma infecção, a gente toma antibiótico por 7 dias, imagine tomar remédio por 1 ano. Então, é importante a gente falar muito sobre a importância da regularidade. É preciso tomar o remédio todo dia, todo dia. Uma coisa que a enfermagem precisa ficar bem atenta é que é o primeiro dia que a pessoa está recebendo o diagnóstico e, naquele momento, a dose supervisionada, no caso dos multibacilares, são 5 cápsulas e 1 comprimido. E depois ele vai para casa com a cartela. Então, a primeira dose são muitos remédios. Essa medicação ela tem que ser supervisionada. A gente não deve entregar a cartela para o paciente tomar a dose em casa. Nós não temos outro esquema de tratamento tão eficiente quanto esse esquema OMS. Então, a medicação ela é supervisionada. O paciente tem que tomar a medicação na supervisão de alguém. Se é uma área muito remota, a gente pode responsabilizar o agente de saúde rural ou o professor daquela localidade, mas a medicação ela tem que ser supervisionada. Tá? E lembrar sempre que no dia da dose, só que são muitos comprimidos, porque depois ele vai embora e leva uma cartela de remédio. E aí muitos, na angústia de ficar logo bom, querem tomar muitos remédios e tudo. A dose da dapsona, mais de um comprimido por dia, é tóxico. Ele pode ter um envenenamento. Então, é importante dizer que deve ser tomado com regularidade, mas uma dose só por dia. Não pode ser mais de uma dose. Tá? Uma pergunta muito que os pacientes perguntam muito é que horas eu preciso tomar esse remédio. A dose diária é 24 horas, a cada 24 horas. Então, ele fixa um horário. Se for sempre pela manhã, ele toma sempre pela manhã. Se for à tarde, depois do almoço, for melhor para ele, porque sai cedo para a roça, para alguma coisa, e fica mais fácil fixar e para não levar essa medicação, ele pode fixar depois do almoço, um horário que ele esteja sempre perto de casa, ou de manhã ou à tarde. Tá? Não tem problema, é importante sempre no mesmo horário, seria o ideal. Uma dose só. Lembra que muitas cápsulas só é quando é supervisionado, tá bom? Uma coisa importante é que essa cartela ela deve ser mantida em local fresco. Não na geladeira, não precisa ser na geladeira, mas a cápsula de clorfazimina ela é gelatinosa. E ela pode, com a temperatura, derreter. Então, é importante manter essa cartela no local fresco. O comprimido também ele pode alterar de cor. Se isso acontecer, ele tem que pedir a troca da cartela. Essa medicação está imprópria para uso. Outra coisa muito importante é que a clorfazimina ela tem um sabor de chocolate. Então, essas bolinhas, as crianças, elas... se perceberem isso, elas podem querer comer. Então, mantém em local seguro e no local fresco. Tá? Isso é importante também. Outra coisa importante que a gente sempre tem... fala sempre que o tratamento da hanseníase é 6 meses, 12 meses, 1 ano, 6 meses, 6 meses. Não é verdade. O tratamento são 6 doses, 12 doses. Porque, na verdade, a medicação é tomada a cada 28 dias. Observe na cartela que ela começa a numeração pelo 2º dia.
O primeiro dia é a dose supervisionada. Ela começa pelo segundo dia e 28 dias depois tem que tomar a outra dose. E se o início do tratamento for no dia 1º do mês, mesmo que seja fevereiro, ele vai tomar 2 doses naquele mês, mesmo mês, porque é a cada 28 dias. Tá? Isso vai ser importante quando a gente for ver sobre as faltas. Então, não são 6 meses de tratamento, nem 12 meses. São 6 doses, 12 doses. Vamos ver aqui um exemplo, né, que eu estava falando para vocês. O paciente tomou a primeira dose no dia 1º. Então, no dia 28, ele vai ter que tomar de novo a medicação. Tomou a dose, menos 2 dias, ele vai voltar. Ele não vai voltar dia 28 de março, ele deve voltar dia 26 de março, dia 24 de abril, sempre 2 dias a menos, né? E se ele acontecer desse dia cair num sábado ou num domingo? Se a dose cair num dia de sábado, nós devemos antecipar para sexta-feira. Se for no domingo, a gente passa a dose para segunda-feira, porque ele não vai estar sem remédio, apenas naquele dia ele não tomou e estaria sem nenhuma cápsula em casa, tá bom? Então, é a cada 28 dias. Se for feriado, a gente deve também ou dar doses a mais ou antecipar. Outra coisa importante, a gente, na aula que o Dr. Luiz Cláudio mostrou, a gente viu bastante efeitos colaterais. Obviamente que a gente não vai falar todos os efeitos colaterais para o paciente, senão ele não vai ter coragem de tomar a medicação. Como ele frisou bastante, o esquema ele é seguro, né? Mas a gente não deve deixar de dar algumas informações que são importantes. Por exemplo, no dia que ele toma a dose supervisionada, a urina fica vermelha. Então, alguns pacientes ficam preocupados se estão sangrando, o que está acontecendo. Então, a gente deve dizer que no dia que ele toma a dose supervisionada, a urina vai ficar vermelha, mas 2 dias depois, o correto é voltar para o normal. Se tiver continuar a alteração na cor, ele deve procurar o serviço de saúde. E uma situação que é indesejada é que os pacientes que fazem um esquema multibacilar, eles têm alteração na cor da pele, né? Então, os mais brancos ficam meio cinza e os morenos ficam mais vermelhos. É como se fosse um bronzeado, mesmo no inverno, né, com chuva. Então, é importante dar essas 2 informações e frisar muitas vezes que se ele sentir alguma coisa que ele não vinha sentindo, muita dor de cabeça, sentir algum mal-estar, ele não deve interromper o tratamento, mas ele deve procurar o serviço de saúde. Deve retornar à unidade e relatar o que está acontecendo. E junto a gente vai ver se é um efeito colateral, se foi um problema psicológico por causa do tratamento, ou uma reação da medicação, tá bom? A gente fala sempre, né, da importância da regularidade, frisou muito bem. É lógico que na primeira dose, segunda dose, a partir da terceira dose já é seguro a gente flexibilizar esse tratamento. Ou seja, entregar mais de uma cartela para o paciente. Ele pode fazer uma dose auto-administrada, desde que tenha regularidade. Mais uma vez, na primeira, na segunda, a gente não pode fazer isso, porque ainda tem chance dele sentir algum efeito colateral da medicação. Mas a partir da terceira dose, esse risco já não existe mais, né? Já é bem minimizado, então ele pode pegar mais de uma cartela para fazer a autoadministração da medicação. Também já foi dito, mas eu vou reforçar novamente. Esse tratamento ele é seguro, pode ser administrado na gravidez, mesmo no primeiro trimestre da gravidez, tá? Durante o aleitamento, a mãe deve amamentar, porque quando ela está amamentando, ela está passando anticorpos também da medicação, ou da doença, né, da hanseníase, e está respirando ali junto com a criança. Se ela der a mamadeira, o que vai acontecer? Ela pode deixar de dar os anticorpos, mas ela vai dar um leite artificial e vai continuar respirando lá. Então, a mãe ela deve manter a regularidade do tratamento,
fazer o aleitamento. E a gente também já falou, né, pacientes que estão em outro curso de tratamento, quem está fazendo esquema para tuberculose, está fazendo esquema para AIDS e tudo, ela pode tomar a medicação. No período que ela está tomando a rifampicina do programa de tuberculose, ela deve suspender a rifampicina da hanseníase, porque o da tuberculose é diário a dose de rifampicina. Se o tratamento da tuberculose interromper antes de acabar o da hanseníase, ele volta a tomar a rifampicina da hanseníase, tá bom? Claro que a participação e o apoio da família é fundamental, mas lembrem que só quem tem o direito de revelar o seu diagnóstico é o próprio paciente. A gente não pode chegar na família e dizer que o paciente está fazendo tratamento. Então, não esqueçam de conversar, se eles precisam desse apoio para falar em casa que eles estão fazendo o tratamento de hanseníase. Algumas pessoas dizem, não, eu não quero que ninguém saiba, eu vou ter problemas em casa, se souberem. Outras pessoas dizem, eu gostaria que você me ajudasse a esclarecer que não tem perigo, que não tem problema. Óbvio que a gente tem mais argumentos técnicos para poder convencer a família. Então, pergunte se eles precisam dessa ajuda para revelar o diagnóstico em casa. Tá? Porque vai ser importante, né, a gente fazer o exame dos contatos. Qual é o grupo que tem maior risco de adquirir hanseníase? São as pessoas que convivem íntima e prolongadamente com esse doente. E independente da forma clínica, mesmo os pacientes de forma fechada ou os pacientes de forma aberta, eles precisam fazer o exame dermatológico. Porque se o paciente é de forma fechada, alguma fonte de infecção está ali, próximo dele, conviveu íntimo e prolongadamente com ele. Então, a gente precisa achar essa fonte de infecção. Se ele é um multibacilar, que tem risco de ter transmitido, a gente também precisa fazer e orientar essa família. É claro que existe o período de incubação. Essa doença ela pode aparecer naquele momento ou até 5 anos depois ou mais, né? Então, no exame dermatológico, na verdade, a gente vai orientar sobre os sinais precoces da doença. Quais são os sintomas que eles devem ficar atentos, tá bom? E fazer a vacina do BCG, que a gente já viu que tem um grande percentual de proteção contra a doença. Só que tem um detalhe. Vocês lembram que não é tão antigo assim a vacina de BCG. Então, as pessoas mais velhas, elas não têm nenhuma cicatriz de BCG. Deve ser prescrito uma dose de BCG. Não tem, as pessoas que têm... As pessoas que já têm uma cicatriz de BCG, a gente também vai prescrever uma dose de BCG. Existia antes, né, até uns 15 anos atrás, uma recomendação do PNI que as pessoas faziam uma segunda dose de reforço de BCG. Então, algumas pessoas mais jovens, elas têm 2 cicatrizes de BCG. Essas pessoas não devem mais tomar dose de BCG. Só são 2 doses. Só devem fazer 2... quem já tem 2 doses não deve mais fazer dose. Então, repetindo, quem não tem cicatriz, toma uma dose. Quem já tem uma cicatriz, toma outra dose, mais uma dose. Quem já tem 2 cicatrizes de BCG, não faz mais a dose de BCG. Recebe só as orientações, ok? Bem, depois de dito tudo isso, a gente pode falar para o paciente que a vida deve continuar normalmente. Ele pode continuar fazendo o lazer que ele fazia, jogando bola, conversando, jogando dominó, fazendo as atividades que ele tinha normalmente, continuar trabalhando. Se for um aluno, ele deve permanecer na escola. Mais uma vez, se ele correu o risco de transmitir, isso já foi ontem, anteontem. A gente não tem como apagar esse passado. Daqui para frente, ele vai fazer o tratamento dele, então não vai mais precisar, não tem mais o risco dele transmitir essa doença. Agora, obviamente, que se ele tiver com um estado de reação,
esse paciente vai ser necessário repouso durante a reação. Passado esse período, ele pode novamente retornar às suas atividades normais. Uma coisa importante, né, como a gente falou, que a clorfazimina, ela altera a coloração da pele. E o ideal seria que os pacientes usassem protetor solar. A maioria dos nossos pacientes tem uma situação financeira difícil. Eles não vão ter condição, porque, infelizmente, o protetor solar ainda é caro. Então, o que a gente vai recomendar? Que ele continue nas atividades dele de pesca, de agricultura, os madeireiros, tudo, mas que ele se proteja. Ele use um chapéu e blusa de manga comprida para se proteger do sol. Outra coisa muito importante, que muitos pacientes fazem muita dieta, não querem comer comida remosa, tem uma série de restrições. Isso não é necessário, pelo contrário. O tratamento, ele precisa, é forte a medicação, ele precisa se alimentar melhor. Então, a dieta é livre, ele pode comer tudo que ele comia antes, não há restrição alimentar. Quanto melhor ele se alimentar, melhor vai ser a recuperação dele. Não deixar de registrar a primeira consulta. É muito comum a gente ver que, como são poucos pacientes, é sempre a mesma pessoa ali no setor, então ela deixa para anotar depois, no dia seguinte, e deixa algumas informações. Então, é muito importante a gente fazer o registro, descrever. Às vezes a gente quer usar termos técnicos e acaba informando errado as coisas. Então, descreva o que você está vendo: manchas, placas, infiltrações, caroços, tem nervo comprometido, nervo afetado, aonde são essas lesões. Isso é muito importante, porque se depois do tratamento o paciente retornar com uma suspeita de recidiva, essa informação ela vai ser fundamental na conduta do paciente. Então, escreva, diga quais foram as orientações, quais foram as perguntas que eles fizeram, o que ele ficou angustiado, porque isso vai ser muito importante na continuidade do tratamento. E registrar a dose supervisionada. A notificação, né, que em algumas equipes a enfermagem divide essa notificação, preenche a maior parte dos campos e o médico complementa, assina. Esse cartão de controle de dose, pessoal, eu vou já dar um intervalo para vocês fazerem perguntas, hein? O cartão de controle de dose é um cartão muito importante, porque esses pacientes, às vezes, eles se deslocam sem informar para a equipe que vão viajar. Então, com esse controle, em todos os municípios do estado do Amazonas, teoricamente, em todos os municípios do Brasil, existe o tratamento. Então, se ele chegar com essa mínima informação sobre o tratamento dele, é possível ele não interromper e dar continuidade ao tratamento. Obviamente, se ele se mudar para algum outro município, ele precisa levar a transferência dele. Mas se foi uma viagem inesperada, uma coisa que ele não pôde comunicar à equipe, com esse cartão, ele informando qual é o esquema de tratamento, em que dose ele está, é possível dar continuidade ao tratamento sem interrupção. Como a gente viu, um dos piores indicadores, a maior dificuldade nossa é o controle dos contatos. E lembrando mais uma vez, ele é o grupo mais importante no controle da doença, né? Na quebra da cadeia epidemiológica. Ele é o grupo que tem maior risco de adoecer. Então, não esqueçam de batalhar para que todos os contatos sejam orientados e façam o exame dermatológico. Tem alguma pergunta? Porque agora a gente vai para a consulta de retorno. Então tá, então vamos ver o paciente de retorno. Lembra que lá a primeira orientação era fale, fale, fale. A gente já falou bastante para o paciente. Agora, na segunda dose, nós vamos ouvir o paciente. Como é que foi, o que aconteceu? A gente atualiza as doses, né? Verifica se os contatos foram registrados. E ouve o paciente se ele teve queixas, o que aconteceu, se sobrou remédio, se faltou medicação. Vamos checar se ele está fazendo o autocuidado. Infelizmente, tem pacientes que já começam o tratamento com alguma incapacidade física, então é preciso ver se ele não está piorando, porque a gente sabe que, independente da regularidade do tratamento, ele pode, se tiver alguma parte do corpo dormente, ele está sujeito a mais
ferimentos e tudo, então é importante orientar, senão o paciente tem alta e continua se deformando, né? Então, é preciso, aí na segunda dose, ouvir o paciente, atualizar as doses e marcar o retorno novamente. Registrar no boletim de acompanhamento, isso é muito importante. Registrar as doses, né? Fazer marcar essa dose, fazer esse destaque na dose, vocês vão ver que é importante depois para a gente, quando o paciente se tiver um problema de irregularidade. A alta. Todas as doenças, quando o paciente tem alta, ele está curado. Não só no laboratório, né? Não só os resultados dos exames voltam para o normal, como também os sintomas da doença desaparecem. No caso de hanseníase, se o diagnóstico não foi muito precoce, o paciente tem alta, muitas vezes, com os mesmos sintomas de dormência, garra, que ele iniciou o tratamento. Então, é importante a gente orientar o paciente que ele pode voltar às atividades normais, mas aqueles sintomas vão permanecer, aquela dormência vai permanecer com ele para o resto da vida, né? Então, o que a gente orienta? Ele pode voltar às suas atividades, manter suas atividades, né, que ele estava realizando, informar que a coloração da pele, no caso dos multibacilares, vai retornar gradativamente, não é também porque interrompeu o tratamento que no final já está com a pele normal. Assim como foi pigmentando gradativamente, também vai recuperar a coloração normal gradativamente. Muitos pacientes querem continuar tomando remédio porque ainda não desapareceram os sintomas. Então, é importante, às vezes eles têm reação ainda, né, que a medicação específica ela já foi concluída, o que era necessário. Não precisa mais tomar a medicação. Uma coisa que é muito importante é dizer para o paciente que, caso ele perceba algum sintoma ou reação, ele deve retornar ao serviço mais próximo, informando que ele já fez o tratamento e o quanto mais precoce ele for, menor a chance dele ter sequelas, agravarem as sequelas ou até surgirem novas sequelas, né? Porque, como a gente viu, ele pode ter reação até pós-alta, porque fragmentos do bacilo ainda estão no organismo, né? Apesar de ter concluído o esquema. Então, ele pode ainda ter reação. Então, ninguém vai dizer isso para o paciente, mas é bom informar que qualquer sintoma que ele perceba, mesmo após a alta, ele deve retornar ao serviço mais próximo, informando que ele já fez o tratamento, tá? Aqui nós vamos fazer um exercício, porque às vezes o paciente ele não é tão regular quanto a gente gostaria, e é importante. O critério de alta nos pacientes paucibacilares é o seguinte: 6 doses supervisionadas em até 9 meses. Na prática, o que significa isso? Que o paciente pode ter 3 faltas. Tá? Então, vamos ver aqui o exemplo. O paciente começou dia 16 de janeiro o tratamento, ficou sob o impacto ali da informação, do diagnóstico. Dia 14 de fevereiro tomou de novo, em março ele faltou, só apareceu dia 2 de abril. A gente deve dar a dose para ele ou esperar o dia 12? Não, a gente deve dar a dose quando ele retornou, porque já faz mais de um mês que ele está sem medicação. Então, ele toma no dia 2 e marca novamente daqui a 28 dias, dia 30 de abril. Novamente ele faltou, ficou 2 meses sem aparecer no serviço. Eu devo reiniciar o esquema? Não, ele ainda tem chance de concluir as 6 doses em 9 meses. Tá? Então, no caso do paucibacilar, ele pode ter 3 faltas alternadas ou até 3 faltas consecutivas. Passar 3 meses sem aparecer no serviço. É claro que ninguém vai informar isso, mas o paciente ele pode fazer, então, 6 doses em até 9 meses. Vamos ver os casos dos multibacilares. Aqui tem um exemplo de um paciente que faltou 4 doses, né, de paucibacilar. Então, é importante ter aquele cartão controle, porque o que a gente vai fazer? Quando ele retorna ao serviço, em vez de nós reiniciarmos primeira, segunda, terceira dose, aqui nesse exemplo, a gente vai tentar
começar a contar novamente a dose dele a partir da terceira dose aqui, ó. A gente considera essa como a primeira, aí, em vez de começar aqui 1, 2, 3, 4, a gente considera essa daqui como sendo a primeira, segunda, terceira e faz mais 3 doses. Então, ele vai conseguir fazer as 6 doses em até 9 meses. Tá? São exemplos, é por isso que facilita ter aquele cartão do controle de dose. No caso dos multibacilares, o critério de alta é o seguinte, são 12 doses em até 18 meses. Vamos dar um exemplo. Ele pode ter, então, 6 faltas, né? Só que os multibacilares, a gente não pode ter mais de 4 doses consecutivas. O paciente não pode ficar desaparecido do serviço por mais de 4 meses. Se isso acontecer, a gente deve realmente não aproveitar mais nenhuma dose e reiniciar o esquema, apesar dele poder faltar 6 doses, 6 vezes. Aí, se forem alternadas essas faltas, não tem problema a gente concluir as 12 doses em até 18 meses, desde que ele não desapareça do serviço, não fique sem medicação por mais de 4 meses. Tá? Então, vamos ver outros exemplos aqui. Esse paciente, olha, ele teve 4 faltas, mas foram com alternância, né? Tomou a dose, parou. Esse paciente ele vai ter a alta, no momento que ele concluir as 12 doses dele, ele vai ter a alta com regularidade, com 12 doses em até 18 meses. Vamos supor esse aqui, né, que tomou as 4 consecutivas, se ele não faltasse nenhuma vez mais, ele poderia concluir, mas ele faltou mais 2 vezes. Aí, novamente, a gente tenta fazer aquele reaproveitamento de dose. Começa contando de onde foi o mais regular possível, a gente reconta as doses a partir daquela, esquece essas 2, começa de novo, desde que ele conclua 12 doses num período de 18 meses. Ok? É isso. Tem alguma dúvida? Não, eles não reforçam essa informação, a gente tem muita dificuldade. Mas se vocês tiverem alguma barreira, vocês peçam que eles acessem o manual do PNI, que lá está previsto essa dose de BCG para adultos em hanseníase. Isso está no manual do PNI. Realmente, muitas pessoas que trabalham no PNI desconhecem essa informação, mas se você se reportar à coordenação do programa estadual ou municipal, elas vão ver que há essa recomendação, sim, no manual do PNI. Pergunta do Careiro. Na verdade, não é uma pergunta, ele pede para explicar novamente. Reforçar a dose autoadministrativa, pois nossos pacientes da área rural, eles estão sem acompanhamento dos ACS. Isso, infelizmente, isso acontece, né, em vários locais, as pessoas entregarem a cartela completa para o paciente. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, a gente às vezes está fazendo um esquema de tratamento que a gente tem que tomar antibiótico 7 dias, de 8 em 8 horas. No primeiro dia que a gente está tomando o remédio, a gente não esquece, acorda de madrugada, bota o despertador, toma a medicação. Depois que desaparece o sintoma, lá para o 5º dia, a gente já começa a esquecer uma dose. Vocês imaginam uma pessoa que tem que fazer um esquema de tratamento por 1 ano, 12 meses tomando medicação. Então, é provável que muitas vezes eles esqueçam o dia de tomar a medicação. E no tratamento, no esquema de hanseníase, a dose supervisionada ela é fundamental. Ela é importantíssima para a cura do paciente. Então, essa medicação ela tem que ser supervisionada. Nós não temos tem vários esquemas alternativos, tem outras esquemas sendo testados, mas oficialmente é esse o esquema, é o único tratamento que nós temos. Então, a regularidade ela é fundamental, senão alguns pacientes já têm o risco de desenvolver resistência medicamentosa. Se ainda for somado isso à irregularidade, qual outro esquema de tratamento você vai dar para o paciente se curar e o risco que ele vai continuar sendo uma fonte de infecção? Então, a dose ela é supervisionada.
Não tem outra pergunta no momento, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem alguma coisa? Então, gente, obrigada.